Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. Envelhecer não é uma doença. Comenta isso pra gente, Lu. Pois é, a nossa convidada de hoje é um presente que está aqui para falar sobre oncogeriatria, envelhecimento. A Clícia vai falar daqui a pouco. O nome dela é Maria Laura Perini. Ela é geriatra formada pela USP com fellow em oncogeriatria pelo ICESP. Além disso, ela é responsável pelo serviço de oncogeriatria do Hospital Santa Catarina. Seja bem-vinda, Laura. Muito obrigada, meninas, por estar aqui novamente com vocês. É um grande prazer e um presente dividir um pouquinho mais da geriatria com vocês. Que maravilha, em uma população que está envelhecendo. E conta para nós, Laura, existe diferença entre envelhecer e adoecer? Existe, né? Envelhecer não tem que ser sinônimo de adoecer, envelhecer não tem que ser sinônimo de perder. E quanto antes a gente pensar nisso, se programar para isso, a gente vai conseguir realmente ter aquilo que acho que todos, né, almejam, que é envelhecer com saúde, com qualidade de vida, né, focando mais na promoção e na longevidade. Uma das queixas que eu encontro muito no consultório, principalmente mulheres, homens também, é o lidar com esse envelhecimento, né? Essa crise existencial de se olhar no espelho e não se identificar. Como que você percebe isso no dia a dia, da pessoa entender, né? Até mesmo, né, nos estúdios aqui, antes de começarmos, né, nos bastidores, estávamos comentando, eu tenho 40, 50, 70, minha avó fala muito isso. Nossa, parece que eu não tenho quase 80 anos. Como é isso? Eu acho que está muito na questão da mentalidade da pessoa, né? E como ela vê o envelhecimento. Porque às vezes o etarismo, o idadismo que a gente fala, vem da própria pessoa, né? Que se vê, eu tô com 50, tô com 60, tô com 70 anos, e vê isso como uma perda novamente, né? E inclusive, a gente estava comentando aqui antes de iniciar a gravação do novo termo que existe, que é o NOTE, né? New Older Living Trend, se não me engano, que fala a respeito dessas pessoas que são 60 a mais, que não se consideram idosas, né? Que buscam, assim, viver com a sua autonomia, então viajando, conhecendo novos lugares, né? E que não se enquadram, são pessoas que não se enquadram como idosas, né? Que elas querem aproveitar a oportunidade, a vida mesmo, viver. E uma coisa interessante, né, Lu, acredito que você também receba isso no consultório, o contrário. Eu recebo jovens, né, nos seus 20 e poucos anos, com uma mentalidade, um cansaço de uma pessoa de 60 e 70, né? Muito, inclusive o discurso deles é assim, eu já tô velho. Isso. É o que a gente mais escuta, né? Então eu acho que tem uma inversão aí. Você pega isso no consultório, Laura? O que eu vejo, gente, é que tá sendo muita informação. Todos os dias nós somos bombardeados por informações, né? A gente consome muita coisa, o que está atrelado a uma grande parcela de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas, né? Olhando ali para a grama do vizinho, achando que ela é mais verde, quando muitas vezes é uma grama sintética, que não é verdade, né? Porque assim, ninguém vai lá colocar numa rede social seus momentos de fraqueza, seus momentos de tristeza, porque isso aí não dá like, não vende, né? Então, eu acho que as pessoas mais novas, elas estão crescendo muito nessa de querer conquistar as coisas rapidamente e esquecendo que tudo se trata de um processo, né? Então, assim, para eu chegar lá onde eu quero, na meta que eu quero, no propósito que eu quero, eu preciso começar, né? Eu preciso fazer primeiro o meu plantio ali, vou plantar, vou semear, para depois eu passar pelo processo da colheita. E os jovens de hoje estão cada vez mais imediatistas. Eles querem as coisas para ontem. E não é assim. E que a gente vê pessoas que não toleram frustração. Né? Pessoas que estão ficando cada vez mais adoecidas mentalmente por ficarem frustradas e não terem tão rápido aquilo que elas almejam.
E falando sobre a questão da finitude, né? O idoso, por exemplo, quando ele chega, eu também ouço muito no consultório, mas eu já estou muito velho, muita velha para fazer isso. Vou começar agora uma atividade física, vou começar agora uma dança, uma nova língua. Como que você aborda isso? Estou muito velho para fazer algo. De novo, né, aquela questão do preconceito que a pessoa tem consigo mesma, né? Não é nem as pessoas que estão julgando ela na sociedade falando que ela tá velha. Porque ninguém... Sim, gente, eu acho que ninguém tá nem aí se você tá na academia ou se você não tá. Muitas vezes a pessoa não vai treinar porque ela fala assim, eu vou lá aparecer com um monte de gente nova. Ninguém tá nem aí pra você, né? Eu acho que as pessoas têm que focar mais no delas, no processo delas. E todo mundo tem o seu processo. Então você nunca vai estar tarde, você nunca vai estar atrasado para você começar a fazer uma atividade física, para você aprender um idioma novo. E que sorte que muitas vezes as pessoas já estão aposentadas, então elas têm mais tempo para curtir a vida, para curtir os netos, para viver, né? Coisa que muitas vezes os jovens ali que têm uma agenda abarrotada não conseguem cuidar de si como deveria. Então, assim, tô muito atrasado, tô muito velho. Não, você não tá. Tá na hora de você viver o que você muitas vezes não conseguiu viver quando você era mais novo. E você trabalhar, por exemplo, com os idosos, uma dúvida que me veio aqui, quais os principais arrependimentos deles? O que eles trazem, assim, nossa, eu deveria ter feito isso, aquilo? Tem alguma coisa assim que te marca? Uma fala, alguma questão? Como era assim, a grande maioria deles viveu numa época diferente do que a gente vive, né? Então, eram pessoas que eram ali muito focadas no trabalho, né, no entregar o seu máximo no trabalho. Muitas vezes não acompanharam o desenvolvimento dos filhos, né, porque estava sempre muito ocupado, né, então assim, não viu a criação dos filhos, não viu a criação dos netos, né, então assim, se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria aproveitado mais os meus filhos, eu teria aproveitado mais os meus netos, eu teria viajado mais, eu teria aprendido coisas novas, né, que são coisas que a gente acha que quando a gente é novo, a gente tem que dar um gás ali profissional, principalmente. E a gente vai perdendo riquezas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? O simples, você começar a ver teu filho caminhar, seu filho andar, as primeiras palavrinhas, seus netos. Então, são coisas detalhes que às vezes a gente não presta atenção, mas que são muito significativos. Lau, a gente vê assim uma indústria inteira, uma sociedade inteira falando um pouquinho sobre o anti-aging, né, que eu acho que é uma grande armadilha. Procedimentos, suplementos, né? Então, assim, faz sentido hoje em dia falar em anti-envelhecimento? Bom, de novo a gente vai trazer aqui o nosso tema, que é o etarismo e é o idadismo, né? Eu acho que, assim, idoso é aquela pessoa que deu certo na vida. Então, eu quero envelhecer. Né? Eu quero envelhecer com funcionalidade, com autonomia. Eu acho que quando a gente fala em anti-aging, anti-envelhecimento, está muito atrelado à questão que as pessoas veem o envelhecimento como perda, né? Então, eu estou perdendo a minha funcionalidade, eu estou perdendo a minha autonomia, eu estou perdendo a minha virilidade, eu estou perdendo meus amigos, né? Como é que eu vou lidar diante dessas perdas que vão acontecendo ao longo do tempo? Então, esse anti-aging, eu acho que as pessoas querem se manter jovens porque elas têm medo. A partir do momento que vocês começam a enxergar o envelhecimento como uma etapa da sua vida, e que bom que você conseguiu envelhecer, e se você conseguir se preparar para envelhecer com saúde, isso vai te dar qualidade de vida lá na frente, eu acho que isso mudaria. Mas, uma coisa que é muito importante, a mentalidade que o anti-aging está trazendo para a gente, é a questão da promoção e da prevenção. Porque eu vejo que a indústria do wellness, né, como um todo, tem crescido muito. Então, nos dias de hoje, a gente tem falado cada vez mais em questão de promoção de saúde, de prevenção de doenças. Coisas que lá no passado, a gente não precisa ir muito longe, há 10 anos, não se falava tanto. Né? As pessoas falavam em buscar um médico apenas quando ela tinha algum sintoma e queria tratar esse sintoma, queria tratar essa doença. Então, eu acho que esse anti-aging, de certa forma, está fazendo as pessoas olharem mais para o processo de eu preciso me cuidar. Você não acha que tem também uma questão muito séria de comparação? Porque assim, eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de perder, né? Então assim, eu não vou na academia, eu não vou
de repente até numa situação social, que eu escuto muito em consultório também, porque eu já não estou tão jovem, porque o que eu vou conversar, porque meu papo não interessa. Então, falando até da parte emocional dessas pessoas, será que não existe também uma cultura que hoje, né, vem muito com a rede social, então a comparação com o outro, eu acho que está sendo fundamental para a gente ter essa situação do etarismo, né? Sim, foi o que a gente falou, né? Infelizmente, acho que as pessoas estão contaminadas por aquilo que elas estão vendo nas redes sociais. E, de novo, as vulnerabilidades das redes sociais as pessoas não mostram. Mostra a viagem, mostra o carro que comprou, mostra, sei lá, a filha realizando um sonho, mas ninguém mostra o que está por trás de tudo isso. Por quê? Porque as vulnerabilidades as pessoas não querem expor, isso não dá like, isso não vende, isso não é feio. E isso, muitas vezes, quem não tem uma capacidade assim, de decisão, né, de raciocínio, que só vive na comparação, é uma pessoa que vai sofrer, uma pessoa que vai viver ansiosa, que vai viver triste, que ela vai conquistando as coisas e para ela nunca vai estar bom. Ela vai estar sempre insatisfeita. Você trouxe uma questão, né, falando sobre as redes, e me veio um pensamento que acontece dentro da minha casa. Meus pais são idosos. Antigamente falava-se das crianças que ficavam com tela. Agora os meus pais, quando eu olho para eles, eles estão com o celularzinho na mão o dia inteiro, né? Então comenta pra gente, Laura, até que ponto, por exemplo, estar ali, né, com o celular, as redes, enfim, tudo que tem ali, né, naquela maquininha é positivo e quando é negativo? Por incrível que pareça, eu acho que os idosos são os que mais consomem também ali TikTok, né? Nossa, sim, adoro! Meus pais, assim, meu pai final de semana aqui em São Paulo. Gente, o meu pai, ele quis ir em 2 lugares de pessoas que ele tinha visto no TikTok. Você precisava ver a felicidade dele de ter ido nessas 2 lojas, essas pessoas. Juro, assim. Eu falei, ele não sorri assim pra gente, ele tá feliz de conhecer a pessoa que ele do TikTok. E chamando como se fosse amigo, sabe? Meu Deus! Juro, meu irmão falou assim, gente, como é feliz com pouco. Né? Exato. Eu acho que as redes, ela pode ser usada muito a nosso favor. Se a gente utilizar para aprender novos idiomas, né? Que isso está muito mais fácil de acontecer hoje. A gente pode até mesmo viajar para qualquer lugar do mundo através das telas. Mas a gente tem que ter cuidado com o que os nossos pacientes consomem. Por exemplo, um paciente que fica ali vendo desgraça, noticiário, o dia inteiro, gente, essa pessoa ela não vai ser uma pessoa feliz, ela vai ser uma pessoa deprimida. A gente estava falando disso vindo para cá, né? A pessoa, e eles ficam ou é internet ou é jornal que transmite sensacionalista, sensacionalista, né? É muito difícil. É violência o dia inteiro. Entendeu? Então, assim, acho que tudo está muito veiculado ao tipo de informação que você decide consumir. Porque a rede social também ela pode te emburrecer. É o algoritmo. Então, assim, o que eu estou procurando? Qual é meu objetivo na rede social? Tem muita coisa boa na rede social. Eu posso aprender, igual você falou, eu posso aprender outra língua, eu posso encontrar pessoas interessantes. Sim. Se eu estou me sentindo mais velha, eu vou procurar, né? Se aquilo que eu estou pensando é real ou não, mas... Infelizmente. E aí vai puxando, né? Então, assim, acho que tudo está ali no que você está buscando para você. Então, a rede social, ela pode ser usada muito a nosso favor para se atualizar a respeito de informações do mundo e tudo, mas pode ser um agravante. E a pessoa, inclusive, ela pode se isolar do mundo, dos amigos e tudo, em virtude da rede social. Fora os joguinhos, né, que a gente vê, né? Que a gente vê muitos pacientes idosos ali nos joguinhos. Tem bastante. Então, acho que tudo é cautela. Saber usar, né, a rede social, né? É uma educação que a gente precisa, muitas vezes, levar ao público, né, sobre o que fazer com aquilo, porque é um mundo que se abre. E que, de repente, eles não entendem qual é a causa de uma depressão, igual você falou, de uma ansiedade. Por que não está dormindo direito? Aliás, isso é um ótimo tópico. Idoso chega no consultório, não só idoso, paciente no geral. Chegou ansioso, né? É certeza que a gente vai perguntar como está a qualidade de sono. E a pessoa, eu já atendi paciente que ficava
até 3, 4 horas da manhã vendo dorama, porque aprendeu que dorama é interessante, né? Tinha recém perdido um ente querido. Então, assim, encontra na rede social ou na TV, enfim, algum refúgio que prejudica o sono também e não entende a importância disso para o bem-estar geral e para a saúde também, né? Sim, com certeza. E assim, o sono da pessoa idosa, eles tendem realmente a ter uma alteração do sono com o envelhecimento, né? Então, a carga horária ali que eles dormem vai ser um pouco menor, pode acordar mais à noite, inclusive para ir ao banheiro, pode demorar mais para atingir o sono REM, mas faz parte de uma higiene do sono. E aqui a gente nunca vai prescrever medicação como primeira escolha. Você só vai para a cama a hora que for para você dormir. Na cama não é para você ter televisor ligado, não é para você ficar mexendo no celular, não é nada disso. Eu tenho um chefe na geriatria que ele falava muito assim pra gente: cama é para duas coisas, para dormir e para ter relação sexual, apenas. Não é para ir pra lá com luz acesa, com tela, com nada disso que vai atrapalhar a higiene do sono. E aproveitando a questão do sono, comenta sobre os famosos medicamentos para dormir, que eles adoram, né? Que na geriatria vem o preço. Pois é, que eu acho que a nossa geração de pacientes idosos lá de trás, né, os idosos de hoje, são pessoas que eram muito comuns de usarem, por exemplo, benzodiazepínico. E você, como psiquiatra, pode falar isso melhor que ninguém, né, Clícia? Então, detestamos, né? Você quer uma coisa que é inimigo do geriatra, é benzodiazepínico, né? Aí veio a outra geração, veio a geração dos Zolpidem, né? Que para idoso também é outra Conseguiu ser pior, né? Conseguiu ser piorar, exato. Então, assim, a gente tem que chegar no meio termo, que não é nem do benzodiazepínico, é o desmame do benzodiazepínico e aí evitar o Zolpidem, né? Para as pessoas idosas. E, novamente, aqui a gente vai falar da questão da higiene do sono, da atividade física, que influencia na qualidade dos nossos sonos, né? Às vezes esse paciente ele não dorme bem porque ele fica acordando muito à noite para ir ao banheiro, então tenho que ver se ele não tem que usar uma medicação para próstata, né, que não melhora essa incontinência noturna, a noctúria dele, né? Que inclusive nesse ficar levantando muito à noite para ir ao banheiro é onde ocorrem muitas vezes os episódios de queda. Ele cai ali na ida para o banheiro e aí é uma complicação maior. E sobre esse tema também, prevenção de quedas, né, que é uma das grandes complicações dos idosos. O que eles podem fazer no dia a dia que reduz as quedas? Existem algumas coisas, fatores que a gente fala que é relacionado ao paciente e outros que são relacionados ao ambiente. Então, quando a gente vai falar ao ambiente, o ideal é sempre ter escadas sinalizadas, barreira, né, corrimão, evitar em casa tapetinho, cuidado com o animal de estimação, brinquedo de criança, ou então brinquedo de pet no meio da sala, né? Cuidado com o calçado, se é um calçado adequado ou não, se é um ambiente que está bem iluminado para eles ou não, cuidado com atividade, com sensorial, né? Vista, audição. E aí a gente tem que avaliar da pessoa. Então, se a pessoa está tendo hipotensão postural, os antihipertensivos estão adequados, aqui de novo, ansiolítico, antidepressivo, está na dose adequada, né? Porque é fator de risco para cair. É uma pessoa que já tem perda de massa muscular, que a gente fala que é sarcopenia, ela tem um problema de articulação ali, uma osteoartrite, tem uma osteoporose, é uma pessoa que faz atividade física, né? Tem algum problema neuromotor, né? Para essa pessoa que vai predispor à queda. Então, por isso que é muito importante a avaliação geriátrica, vou puxar aqui a sardinha para mim, para entender como que é. O simples fato do paciente chegar até mim na sala do consultório, eu já consigo ver como é que ele está andando, que tem algumas marchas que são características também de algumas doenças e que pode predispor à queda. Então, avaliar sempre e prevenir, né? Tanto, então, paciente e ambiente. Que o maior fator de risco para novos episódios de queda é o evento de queda prévia. E comenta sobre isso, doutora, a importância do geriatra. Bom, eu acho que muitas pessoas ainda têm preconceito com o geriatra. Acha que o geriatra é só médico de velho. Então, na verdade, o geriatra é aquele médico que você precisa ter ao seu lado para te ajudar a envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Na sociedade de geriatria, a partir dos 40 anos, você já pode começar o acompanhamento com o médico geriatra, porque vai ser aquele médico que vai cuidar de
tudo de você, né? Então vai olhar a parte ali de rastreio cardiológico, rastreio oncológico, se já tem indicação ou não tem, vai estimular a vacinação, vai estimular a atividade física, controle das comorbidades, vai identificar fator de risco com a necessidade de você passar por outros especialistas, né? Então, assim, e vai ser seu contato de emergência. Aconteceu alguma coisa, eu tenho um médico para quem eu falar. E muitas vezes o geriatra, ele é o médico da família inteira, né? Então, ele vai orquestrar esse cuidado junto com os demais especialistas. A gente é um grande triagista, tinha uma chefe minha que falava. E assim, com o envelhecimento, o que eu noto é que tem um grande medo de repente, perder memória, perder função. O que você pode dizer pra gente sobre isso? Como é que eu posso preservar o meu cérebro, né? Ou trabalhar ao longo da vida e potencializar o meu cérebro para ter realmente esse caminhar da vida, esse evoluir da vida saudável? Uma excelente pergunta, Lu, porque assim, muitas pessoas chegam no nosso consultório, uma das principais queixas é: eu tô ficando esquecida. Será que eu tô com demência? Ah, minha mãe tinha demência, será que eu tô também? Então, assim, primeiro que quando a gente fala em Alzheimer, que é o principal tipo de demência que tem, embora não o único, né? Tem demência vascular, Lewy, Parkinson, frontotemporal, enfim. Mas quando eu falo no Alzheimer, o principal fator de risco, ele é genético sim, mas existem vários outros fatores que vão influenciar se eu vou desenvolver esse Alzheimer ao longo da vida ou não, né? Até a poluição ambiental entra como fator de risco. Então, se eu tenho um controle das minhas comorbidades, hipertensão, diabetes, lipidemia, se tenho bons hábitos, se eu sou uma pessoa que faço atividade física, porque na atividade física a gente libera um neurotransmissor como BDNF, que a gente fala, né? Que então ele estimula o nosso cérebro, os nossos neurônios, né? A estarem ali ativos. Então, a atividade física é fundamental. E principalmente aqui o exercício resistido. Quando a gente fala de proteção neurológica, é o que tem mais benefício. O que é o exercício resistido? Porque assim, quem está escutando a gente vai falar assim, então eu vou resistir ao exercício e não vou fazer exercício, e não é isso. Não, gente, vamos lá. Exercício resistido é a musculação, é o carregar o pezinho. Maravilhosa, né? Porque é isso, né? Ah, eu fui ali e dei uma caminhadinha no quarteirão. É importante porque você joga ali para o teu cérebro a informação que ele precisa estar ativo, mas musculação é o que vai garantir que você não vai cair na rua porque você vai levantar a sua perninha, não é isso? E aí a gente vai entrar em outra questão que a Clícia já falou aqui, que é mas eu nunca fiz academia, eu nunca fui para academia, eu vou agora. Vai. Só que assim, a gente também tem que trabalhar com metas. Não adianta eu querer que um paciente meu de 60, 70 anos, ele vá fazer os 3 dias de exercício resistido de musculação na semana e os 150 minutos de aeróbico na semana. O que é aeróbico, gente? Caminhada, bike, natação, hidroginástica, corrida. A gente tem que começar aos pouquinhos. Comece aí com 15 minutos de caminhada, 3 vezes na semana. Vai 1, 2 vezes na academia, meia horinha, né? Muito importante para quem nunca fez, ter um professor que vai montar uma planilha de treino adequada, para que não lesione também, né? E aí, aos poucos, quando essa pessoa começa a perceber o benefício que a atividade física traz para o seu dia a dia, a quantidade de hormônios que libera, que traz felicidade, que melhora o sono, melhora a ansiedade, melhora a depressão, ajuda a controlar a sua pressão, seu diabetes, seu colesterol que está alto, que muitas vezes eu vou conseguir tirar remédio se esse paciente estiver fazendo atividade física adequadamente, né? Ele vai perder peso. Então, quando a pessoa começa a entender o benefício da atividade física na vida dela, a tendência é que ela vá incorporando isso na sua rotina. Sobre a questão da atividade física, né? Ela também é protetora e auxilia na questão, por exemplo, do funcionamento, né, cerebral e tudo. E uma frase que a gente ouve muito é: o esquecimento no idoso é normal. Comenta sobre isso. Esse é um grande tabu que também as pessoas falam muito, né, no dia a dia. Então, assim, esquecimento com perda de funcionalidade nunca vai ser normal. Nunca, né? Então, assim, doutora, meu pai tá esquecido, mas é normal da idade, né? Então, de novo, gente, um paciente que ele vem ficando esquecido
e que ele deixa de fazer coisas que antes eram rotineiras na vida dele. Por exemplo, é um paciente que era contador, começa a errar cálculo, né? Ou então vai no banco e esquece a senha, ou então uma senhora que esquece a panela no fogo ligada, ou então sai de casa e esquece o caminho. Então, assim, quando a pessoa começa a ter um esquecimento e começa a interferir na sua funcionalidade, isso não é normal da idade. E aí isso vem pra gente no consultório, a gente vai fazer exames de rastreio, né? Então vamos pedir exames laboratoriais, avaliar sorologia, função hepática, tireoide, vitamina B12, função renal, tudo. Vou fazer um teste cognitivo e eu vou encaminhar para a Lu para fazer o teste neuropsicológico desses pacientes. Você sabe que você está falando, eu lembrei de uma coisa muito interessante que está acontecendo em casa, né? Então, meu pai, que já está com 74 anos, sempre teve uma perda auditiva e agora está mais pronunciada. E a gente percebe que com a perda auditiva, eu estou falando dele, mas tem muitos idosos que passam por isso. Eu percebo que vem assim, sabe? Não vou prestar atenção, vocês estão falando aí, eu não quero saber. Só que isso a gente percebe que também tem um nível de esquecimento e de desconexão da realidade que vem junto à perda auditiva. E eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Porque tem muitos idosos que vão perdendo realmente a audição, não procuram uma audiometria, ou se procuram, tem teimosia de repente de usar um aparelhinho, né? Não percebe que estão perdendo função, que estão perdendo contato com os familiares e que de repente podem até entrar num nível depressivo, né? Com irritabilidade. Porque são pessoas que vai se isolar, né? Ela vai acabar se isolando do mundo. Ela está num ambiente onde as pessoas estão todas conversando, ela não está entendendo o que está acontecendo ali, e ela vai fazer o quê? Então ela vai muitas vezes deixar de sair de casa. Então essa é uma questão muito importante, né? Ver se essa pessoa está escutando ou não, porque isso vai atrapalhar na aprendizagem dela, isso vai trazer consequências na memória. A questão visual, a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa lê, não está conseguindo ler, então ela está deixando de aprender, né? E não só isso, muitas vezes a pessoa ela chega com uma queixa cognitiva e eu identifico uma depressão nela que não estava sendo tratada. A partir do momento que eu vou tratar esse sintoma ansioso, se eu tratar esse sintoma depressivo, eu vou reavaliá-la com teste cognitivo e eu já vou ver aí como ela melhorou, né? Então, esquecimento, que fique claro, não é normal da idade. Que atrapalha a funcionalidade jamais vai ser normal da idade. E uma coisa muito importante que a Lau falou é sobre realmente a avaliação neuropsicológica, né? Então, o funcionamento cerebral, a forma que eu estou lidando com o mundo é fundamental até para o direcionamento da equipe. Sim. E é isso, assim, eu acho que as pessoas... Quantas vezes eu não vejo os filhos que estão até em contato direto com esses pais, sabe? E eu vou te falar, são pessoas muitas vezes até esclarecidas, tá? De um bom nível social. E que não percebe, nossa, tipo, eu não tinha noção de que estava assim, já tão prejudicado esse nível cognitivo, porque a pessoa vai achando, vai normalizando, né? A idade vai passando o tempo. E muitas vezes eu acho que tem uma coisa assim, que aí o buraco é mais embaixo. Pai e mãe, ou quem cria, é colocado emocionalmente, psicologicamente pelos filhos como alguém que é autoridade, como um super-herói, como alguém que me criou. Então, são pessoas que são muito importantes na vida dos filhos. Então, para nós filhos, é muito difícil também olhar, encarar com verdade que aquela pessoa que foi o meu herói, né, a minha heroína, está entrando em um nível de degeneração, está entrando em um nível que precisa de cuidado. Então, eu acho que nesse sentido também é necessário orientar os filhos, né? Sim, eu acho que os filhos são os principais, na verdade, cuidadores, né? Que precisam ter esse insight quando a coisa não tá legal. Olha, isso aqui tá fugindo da nossa nível ali de normalidade, né? Então, assim, eu preciso procurar um atendimento, entender o que tá acontecendo. Isso que você comentou, né, Luz, sobre a perda auditiva, inclusive é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de demência, né? Tá dentro dos critérios, né, a redução auditiva. Sim. Né? E falando sobre isso, você já citou, pincelou, doutora, mas comenta mais um pouquinho, para quem está em casa, nossa, será que meu pai e minha mãe têm sinais ali de um risco de uma demência, né? Por exemplo, o Alzheimer, que é mais comum,
que comportamentos do dia a dia que, se tiver acontecendo, ele precisa de uma avaliação? Chama a atenção, que é mais comum. O mais comum é a gente identificar esses pacientes que eles acabam perdendo o interesse por atividades habituais do dia a dia deles. Muitas vezes eles podem também começar a se isolar mais. E aqui a gente tem um limiar entre os sintomas de demência e o de depressão, né? Então, assim, é um limiar muitas vezes tênue. A pessoa começa a esquecer coisas que para ela antes era rotineira, por exemplo, a data do aniversário dos netos ou dos filhos, né? Começa a esquecer onde deixou a chave. Então, de novo, é uma pessoa que é um contador e ele começa a errar no cálculo, né? Vai no banco e esquece a senha. Então, são coisas que antes não aconteceriam e que agora começa a acontecer. Então, eu tô esquecido, eu tô perdendo interesse, eu tô me isolando, tô deixando de fazer coisas que antes eu gostava de fazer. Por quê? Né? Às vezes a pessoa começa a viver naquele mundinho dela e a gente não entende. Muitas vezes a gente culpa esse paciente idoso. Ah, mas você não vai querer sair. Ah, mas você não... Não é assim, né? A gente tem que tentar entender o que tá por trás. E aí eu acho que quem tá assistindo a gente, com certeza, tá com a seguinte questão. Tá, mas e se eu tratar a depressão da minha mãe, do meu pai, a demência diminui? Eu tenho um benefício aí? Com certeza tem gente perguntando. Existe uma relação, né, entre depressão e entre demência. A Cris também pode falar sobre isso pra gente, tá, gente? Que a depressão não tratada, ela aumenta o risco da demência. Né? Então, assim, eu tratei a depressão do meu pai, aí eu vou ver o que vai ficar da questão da perda cognitiva dele. Não necessariamente eu vou tratar a minha depressão e eu vou estar curando ele da demência. Né? Porque são duas doenças que podem caminhar juntas, mas que não são a mesma coisa. E uma coisa que eu vejo, né, por exemplo, o paciente idoso ou idoso demenciado, muito do comportamento dos filhos de superproteção e de infantilizar esse idoso, não, né, querer fazer tudo ali para ele. Comenta ali quais ações, né, até que ponto isso é saudável, até que ponto isso atrapalha esse idoso. Excelente, por quê? Até, não sei se vocês andaram vendo um vídeo que circulou do Estênio Garcia. Não vi, o que aconteceu? Saiu agora, semana passada, até coloquei no papo o vídeo dele, porque falava assim que as filhas estavam tentando vender um apartamento dele, e ele começava o vídeo falando que ele tinha acabado de fazer um trabalho, que falava o CPF dele, e tudo falando assim que ele estava em plenas capacidades cognitivas. Bom, primeiro que não tem como a gente julgar se um paciente está em plena capacidade cognitiva, só vendo ele que fala super bem, acabou de fazer um trabalho ou não, né? Mas aqui a grande questão é o seguinte, é entender que, primeiro, se o paciente tem uma questão cognitiva, eu tenho que fazer, então, uma avaliação minuciosa, uma avaliação cognitiva, vou afastar as outras causas diferenciais, mas, mesmo que o meu paciente tenha uma demência inicial, isso não significa que ele não tenha autonomia para decidir sobre a vida dele, o que ele quer, o que ele gosta, onde ele quer morar, onde que ele quer se tratar, ou se não quer se tratar. Claro, a gente está falando de níveis diferentes de perda cognitiva. Um paciente que está numa demência já avançada, ele não vai conseguir ter autonomia da sua vida, né? Mas eu julgar um paciente só porque ele tem 94 anos, falar que ele não está capacitado para ter a sua autonomia, isso, na verdade, entra de novo na nossa questão do etarismo, né? Então, assim, a pessoa tem sim autonomia de decidir como é que ela quer viver e a sua principal decisão no dia a dia. É muito complicado, porque assim, acaba que a família não tem esse esclarecimento que a gente está fazendo aqui agora e acaba agindo de uma forma que o idoso se sente totalmente descredenciado dentro do que alguns anos atrás ele tinha completo ir e vir ali autorizado. Então, eu acho que essa questão tem que ser batida. E assim, entender quando esse paciente ele não está se colocando a sua vida ou a vida de terceiros em risco. Por exemplo, eu já sei que meu paciente tem uma perda cognitiva, ele mora sozinho, não aceito cuidador, não quero ninguém dentro da minha casa. Ok. Já sei que tem uma questão cognitiva. Essa casa, ela tem câmera e tá vendo esse idoso. Ok? Ok. Mas assim, os remédios estão separados?
Você está conferindo se essas medicações elas estão sendo tomadas corretamente ou não, né? Porque, assim, a partir do momento que esse paciente começa a não tomar suas medicações corretamente, não realizar as suas refeições, né? Deixar a panela ligada, né? Aí, esse paciente, ele tá começando a colocar em risco a vida dele. E a gente não tem que chegar aí com uma imposição, a gente tem que chegar com uma medida de proteção. Mãe, pai, olha, aconteceu isso, eu tô muito preocupada com o que pode acontecer. Se você passar mal aqui em casa, estiver sozinho, como é que vai ter uma assistência? Então, não trabalhar a questão de imposição, mas uma questão de preocupação, de zelo. Outra questão que é muito importante, direção. Até quando eu vou deixar o meu paciente dirigir ou não? De novo. Como é que está a visão desse paciente? Como é que está a audição desse paciente? Que nível de perda cognitiva que esse paciente tem ou não? Porque aqui a gente está muito preocupado com a vida de terceiros também. Sim. Isso aconteceu dentro de casa. Meu avô, meu avô materno, né, ele já tem uns 86 e sempre dirigiu. Só que ele já teve 3 AVCs, né? São sequelas, digamos, leves, mas tem, né? Uma perna dele tem uma fragilidade ali, tá mais débil, a visão dele foi muito afetada e ele quer dirigir. Aí vira e mexe, né? Quando descobre, é querendo fazer negócio, comprar carro. Mas não enxerga um palmo na frente, né? Quer dirigir. E aí os filhos, os netos, né? Não, nós levamos o senhor onde precisar, mas não é possível. Mas ele não tá muito satisfeito, não, mas tá aceitando. Mas isso é importante, porque assim, eu acho que uma das questões é a infantilização do idoso. Né? Então, cuidar, dizer que tá preocupado, conversar é uma coisa, igual acontece aí. Mas se de repente o idoso percebe ou dá a entender que ele está sendo infantilizado, aí não tem negociação. Não aceita. Mas é muito isso, sabe? Eu acho que as pessoas têm que parar de querer fazer imposições para eles. É muito simples. Nós não gostamos de ouvir um não. Você pensa uma pessoa que já tem uma demência. Ela não tem o sistema nervoso dela regulado para ouvir um não. Então, não vai. Não, vamos distrair com alguma coisa aqui para ver se você esquece, fazer um outro negócio. Né? Então, assim, ao invés de falar, evite a palavra não, evite a palavra nunca, tente contornar a situação de uma outra forma. Porque eles não vão conseguir trabalhar com o negativo. Não vai. Porque, principalmente, às vezes, o paciente que está consciente, no caso do meu avô, ele teve o AVC, mas a mente está perfeita, né? Então, ele entende tudo, né? Como que eu dirigi 60 anos e agora vocês não vão deixar eu dirigir, né? Quem são vocês? Quem são vocês, né? Querem mandar em mim? Não, é isso. Aí conversa, aí ele aceita, né? Mas tem que levar. Tem que levar. Aliás, isso é muito importante, né? O carinho que é levado a essa pessoa. Tentar conduzir no bom humor, né? Sim. E aí vem outro ponto que eu também acho importante, a questão do cuidador, né? Porque também vem um desgaste muito grande, principalmente dos pacientes demenciados. Comenta aí como que o cuidador se cuida. Quem cuida do cuidador, né, gente? Nossa, a gente escuta isso desde a faculdade. Quem cuida do cuidador. E aqui é uma outra coisa que é muito importante a gente parar e olhar para essa situação. O que eu falo muito para os cuidadores dos pacientes lá do consultório é que se vocês não estiverem bem, vocês não vão conseguir cuidar de mais ninguém. Principalmente para a mulher, porque muitas vezes fica delegado para a mulher tomar conta dos filhos, do marido, dos pais, e aí aquela pessoa que ela acha que é um polvo, né? Que tem vários tentáculos tentando contornar todas as situações ao mesmo tempo e agora. E não consegue. Você... na prática também, assim, eu sei que é mais difícil do que a gente falar isso aqui na teoria, mas é implementar um pouquinho do dia a dia que você consegue fazer de atividade física, vai fazer um exercício de respiração, vai fazer um exercício de meditação, tem que falar assim, 10 minutinhos aqui é pra mim, deixa eu tentar voltar aqui pro meu centro, eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem para conseguir cuidar da outra pessoa, porque se eu não estiver bem, é efeito dominó, vai tudo caindo. Então, eu preciso estar bem, eu preciso ter o meu tempo, vamos tentar aqui revezar entre os filhos, revezar entre amigos, né? Porque você tem que se cuidar. E é importantíssimo a gente olhar para o cuidador. Porque muitas vezes quem cuida do cuidador não tem.
né? Então, essa pessoa, ela tem que tomar consciência de que ela tem que estar bem. Se ela não estiver bem, ela não vai conseguir cuidar do outro. E é muito difícil a gente equilibrar nossos pratinhos. Eu acho que todo mundo está numa luta diária de conseguir fazer isso. Ou seja, envelhecer, ele não precisa ser um sinônimo de doença, nem para o idoso e nem para o cuidador. Todo mundo precisa ali ter o seu tempinho. E não é uma questão de ser egoísta quando o cuidador, né, vai ali e tira o tempinho dele para ir para academia, para ir para né, para fazer, né, as interações sociais. Então, nesse sentido, eu acho importante a gente sempre orientar dentro dos nossos consultórios essas pessoas, para eles perceberem que se eles não estiverem realmente bem, eles não vão cuidar de quem está ali ao lado deles, né? Não vai. E quantas vezes não chega para mim no consultório e falo, tá, a gente já vai olhar para sua mãe, mas antes, vamos falar aqui de você? Eu vou precisar de passar um remédio aqui. Porque se eu não cuidar daquela pessoa que tá junto, o tratamento que eu vou fazer para a mãe e para o pai não vai funcionar. É bem isso. Então, a geriatria é muitas vezes questão social. Eu falo que é casos de família. Eles sentam no consultório e a gente começa a tentar entender a dinâmica daquela família. E eu acho muito importante também não ter só um cuidador, ter uma rede de apoio. Exatamente. É muito comum nas famílias. Ah, é fulana que cuida, é fulana que cozinha. E aí a rede de apoio? Quando fulana grita, ninguém pode. Tem isso, né? Distribuir as tarefas. As tarefas. Eu acho isso muito importante. Voltando ali, né, no início, né, o envelhecer não é doença. Hoje os nossos idosos, graças a Deus, estão bem espertinhos. E me veio uma dúvida agora, doutora. E o idoso, ele pode se apaixonar? Como né? Como é a saúde aí, né, dos relacionamentos dos idosos? Comenta essa parte. Gente, essa parte é uma parte que eu, particularmente, eu adoro de falar. Porque muitas vezes a gente julga e a gente esquece que um idoso, ele tem a sua sexualidade, né? E, assim, é importante a gente olhar para a sexualidade da pessoa idosa, né? Sexo também é saúde. Então, a gente precisa olhar para isso. E aqui tem algumas questões importantes. Com o envelhecimento, algumas coisas podem prejudicar essa sexualidade. Primeiro que a gente tem que entender que a sexualidade não é só o ato sexual em si, né? Que é o carinho, é o como você trata a pessoa no dia a dia, que existem várias formas de sexualidade, né? Não é só o ato sexual em si, né? Então, isso eu acho que é um primeiro olhar que a gente tem que desmistificar, né? Que o carinho, ele acontece de várias formas, né? Quando a gente vai falar em questão de ato sexual, na mulher, a falta do estrógeno, ela pode levar você a ter dor na relação sexual. Se você está fazendo milhares de coisas, cuidando dos seus filhos, do seu marido, do seu trabalho, você pode ficar ansiosa, você pode ficar depressiva. Então, entender o que está tirando a libido dessa mulher, né? Ela tem dor na relação, ela está ansiosa, ela está depressiva, o que eu posso fazer para ajudar essa mulher? No homem, outra coisa, a fisioterapia pélvica para a mulher é muito importante, né? Exercícios ali de pompoarismo, laser, ajuda muito na parte íntima da mulher idosa em relação à questão de sexualidade também. O homem, a gente vai falar também na questão ali de vontade, de libido, né? Se tem ansiedade, se tem depressão, mas o que preocupa muito o homem são duas coisas. Uma é a ereção, não conseguir ter ou sustentar uma ereção. A outra é ejaculação precoce, né? Então, por isso que aqui o acompanhamento com o urologista também é muito importante, o controle das suas comorbidades, porque muitas vezes ela aparece assim, um diabetes que não está controlado, uma hipertensão que não está controlada, um colesterol que não está controlado, vai afetar os pequenos vasos do corpo, né? E a ereção vai ser uma delas. Então, suas comorbidades estão controladas, você já passou pelo seu urologista, né? E aí existem medicações que podem ajudar esse casal a voltar a redescobrir a sexualidade entre eles. Porém, aqui tem uma coisa que eu vou abrir um parênteses, que é a questão de muitas vezes o paciente idoso, depois do advento ali do Viagra, ele vem a ter relações sexuais. E pode ser relações extraconjugais. E é uma geração que não aceita o uso do preservativo e que se infecta com uma doença, né, sexualmente transmissível e que vai passar depois para essa paciente, para essa idosa. Então,
Aqui também é uma coisa importante a gente deixar frisado aqui, e como recomendação é que preservativo, né? Preservativo é fundamental ser feito uso, independente da idade, se vocês estiverem em relações com pessoas, com parceiras desconhecidas. Excelente. Eu acho que não existe idade para começar um novo projeto, para mudar de vida, para se perceber. Então, o envelhecimento, como você disse, Laura, é um caminhar natural, né? Então, não adianta eu ficar lutando. Todo mundo vai envelhecer. A questão é como eu vou escolher chegar até lá. Se eu vou estar bem, se eu vou estar com sequela, se eu vou ter uma rede de apoio, se eu vou estar com minha audição preservada ou não, enfim. Eu tenho que entender que é uma escolha diária, eu me olhar no espelho e gostar dessa pessoa e cuidar. E entender que envelhecimento é adaptação. É como que eu vou me adaptar frente às adversidades, frente às coisas que vão acontecendo comigo, com o meu corpo ao longo do tempo. Então, a forma como que eu vou me adaptar a isso, que eu vou lidar com as adversidades do meio do caminho e que eu vou me preparar para ela. Porque, de novo, envelhecer não é sinônimo de perder. Se a gente olha precocemente para nosso futuro, né? Nosso eu lá do futuro. Como é que o meu eu do futuro quer que eu seja? Acho que se a gente pensar como eu quero que o meu eu do futuro seja, eu vou começar precocemente a cuidar mais de mim. E esse é um conflito muito grande, né, doutora? A mente do idoso, muitas vezes, ela é aquela mentalidade, consigo fazer tudo, mas o corpo não consegue acompanhar. E isso gera um conflito muito grande, né? Então, essa limitação, essa resistência a essa adaptação que você trouxe, né? Então, ele não consegue caminhar como antes, na velocidade de antes, e muitas vezes tem essa resistência e essa não aceitação, e ele deprime, né? Exato. Então, assim, é entender isso, que o seu corpo vai mudar. E espero que todo mundo tenha o seu corpo que mude, né? Que a gente envelheça. Se a gente envelheceu é porque a gente deu certo na vida, né? A gente conseguiu alcançar aquela determinada idade. E aí, eu posso me preparar para isso. Como é que eu vou me preparar para isso? De novo, atividade física. Quem me acompanha sabe que eu vou falar isso para vocês quantas vezes forem necessárias. Atividade física é fundamental. A partir dos 30 anos, gente, a gente já começa a perder massa muscular. E não adianta eu querer envelhecer só tentando ter uma reserva financeira. Eu preciso ter uma reserva de músculo para que eu consiga me adaptar frente às adversidades que vai acontecer comigo. Se eu cair, se eu tiver uma infecção, se eu tiver que fazer uma cirurgia, se eu tiver uma internação. Então, alguns pilares a gente precisa olhar precocemente. Atividade física é uma delas, né? Então, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar da minha mente, né? Como é que estão aquelas questões que muitas vezes a gente não sabe que a gente tem. Quando a gente vai abrir nossa caixa de Pandora, a gente descobre que tem coisas lá da infância que não foram trabalhadas e que a gente vai carregando ao longo da vida, né? Então, traumas, coisas que a gente negou pra gente mesmo, que não foram trabalhadas e que podem se manifestar como doença. Então, mentalidade é muito importante. Como é que está a questão da minha espiritualidade? Eu acho muito importante a gente ter uma fé em alguma coisa, independente da religião. Não estou aqui para defender bandeira de religião nenhuma, mas eu acho que acreditar em um Deus, entendeu? Fortalecer sua fé é muito importante e os estudos mostram o quanto isso impacta positivamente na nossa vida, né? Relações sociais. Tem um ditado que fala assim, você é a média das pessoas ali que você mais convive. Então, quem são essas pessoas que você convive, que você escolhe para o seu círculo social? Porque o ser humano não é uma ilha. Gente precisa de gente, né? Então, eu preciso ter pessoas que me estimulem, que me levantem, que me levem adiante, né? Que entendam qual é o meu propósito. E propósito também é algo que vai levar eu a envelhecer com saúde, com qualidade de vida, alcançando a minha longevidade. É isso, Lau. Olha, eu acho que foi super bom hoje, mas como sempre, né? Aula, sempre acrescentando muito. Na comissão da sexualidade, longevidade saudável. Tudo. Lau, seja sempre bem-vinda aqui nessa nova fase do Serenamente. Você é uma querida pra gente, sempre traz conteúdo de qualidade e a gente quer que você volte mais vezes, né? Então, a gente trouxe aqui um presentinho para você, porque você já tem a nossa canequinha
A gente trouxe um presentinho para você. Todo mundo que vem aqui, a gente gosta de... Meninas, eu quero parabenizar vocês, já abro aqui, mas assim, eu quero parabenizar vocês pelas mulheres que vocês são. Eu acho que assim, o ano passado vocês apareceram na minha vida em um momento que foi muito difícil. E assim, quem vê a gente por trás das telas, não imagina que a gente também tem dificuldade, né? A gente também tem as nossas questões pessoais para serem trabalhadas, serem resolvidas. E quando eu cheguei, eu encontrei mulheres tão fortes, tão determinadas, assim, falei, cara, que legal, né? Existem mais pessoas que também incentivam a gente a não desistir. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Sou uma grande fã de vocês. Ai, a Podem gente me chamar sua. quantas vezes vocês quiserem, que eu vou estar sempre por aqui. Obrigada, doutora. Val. Sim, ó, meu miminho. Deus, que lindo. Obrigada. Pra você lembrar da gente. Obrigada. Não precisava se falar. É isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui conosco no Serenamente. A gente sempre traz conteúdo de qualidade, essa querida, como vocês viram. Então, aguardem mais episódios e fiquem com a gente. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.